Bem-vindos a Talasacra, bem-vindos meus caros Capricórnios. Vamos então arrancar o ano 2026 aqui com uma leiturazinha para vocês. Independentemente de quando estejam a ver este vídeo, pode ser que haja aqui alguma mensagem relevante para a vossa caminhada, para a vossa evolução espiritual, ou para algum problema que tenham que estar a enfrentar. Esta leitura, pronto, é de janeiro de 2026, mas não tem propriamente uma dimensão de tempo associada. É por isso que, pronto, que as mensagens no geral são mensagens coletivas. Levem o que vos sirva e eventualmente deixem o resto para quem possa servir. Esta leitura então é direcionada para quem tem alguma afinidade com o arquétipo de Capricórnio, ou que tenha algum posicionamento relevante na sua carta astral, quer seja de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte ou de Ascendente. De todas as formas, não se limitem apenas com aquilo que eu digo, abram também a vossa mente, a vossa intuição, tentem por vocês interpretar as imagens e os símbolos e eventualmente chegar a algum raciocínio, alguma mensagem que não venha a ser comunicada ao longo desta leitura. Com isso, vamos então arrancar com com a narrativa que temos aqui apresentada. Começa logo ao princípio aqui com o Cavaleiro de Espadas. Então, o Cavaleiro de Espadas, pronto, os cavaleiros são mensageiros, mas há que ter uma certa atenção, obviamente, sobretudo com o Cavaleiro de Espadas, porque é a carta mais, pronto, das cartas mais, é possivelmente a carta mais rápida do tarot. O Cavaleiro de Espadas é aquele que não espera as coisas acontecerem. É quando se dá o sinal de partida, por assim dizer, é aquele que já está à carga, praticamente. E então tem um certo cuidado com alguma impulsividade, mas de resto isto geralmente simboliza ou significa pensamento rápido, ação rápida, iniciativa. Pronto, e basicamente é para uma mensagem basicamente de tomar iniciativa nas nossas vidas. Talvez que agora com a passagem de ano e pronto, o Natal, passagem de ano, etc., possa ter havido alguns atrasos, ou as pessoas, pronto, não têm estado tão a desenvolver, se calhar, as suas capacidades mentais. Pelo contrário, normalmente é uma altura mais de estar com a família, com os amigos, reforçar os laços, pronto, e ligar mais às partes emocionais, enquanto que esta aqui, pronto, é uma carta realmente que realça as ideias e a comunicação para poder tomar iniciativa em avançar com alguma coisa, em empurrar para a frente, pronto, em seguir em frente com alguma coisa. Por isso talvez seja agora o sinal ou o ponto de partida. Está a acontecer alguns eventos, pronto, não só agora ainda estamos em Sagitário, agora na astrologia, mas na astrologia tropical já estamos em Capricórnio, né, supostamente, mas pronto, ainda vai tardar umas semaninhas até estarmos oficialmente dentro da energia de Capricórnio. Então está a vir como que uma recarga, por assim dizer, para os capricornianos, que vai estar a surgir agora nas próximas semanas. É uma altura praticamente onde estão a pôr o carregador do vosso ser ligado ao cosmos. E geralmente a altura em que fazem anos não é só um dia de fazer anos, como é uma ligação com o nosso momento de nascimento e como as energias têm vindo a influenciar ao longo do vosso percurso. A cada ano as pessoas voltam a alinhar-se, por assim dizer, com o seu zodíaco, o que lhes traz como que uma lefada de ar fresco, uma nova energia que, pronto, que impulsiona, que limpa e recarga as baterias, basicamente, e depois, ao longo do ano, as pessoas vão perdendo parte dessa energia. Mas, por exemplo, Capricórnio, que é um signo de terra, cada vez que vai passar por Touro ou por Virgem, é como se recebesse um bocadinho, uma carga extra, por assim dizer, um pequeno booster, basicamente, para poder ajudar a impulsionar a sua energia e a sua capacidade alquímica. Claro que, pronto, a gente faz muito desses processos de forma inconsciente, nem todos trabalhamos com as energias ou com os eventos astronómicos e astrológicos,
ou até mesmo como é que nós nos relacionamos com eles através dessas energias subtis. Cada pessoa decide o que faz, mas podemos eventualmente utilizar isso a favor para poder impulsionar alguma coisa que talvez, lá está, talvez seja uma ideia ou alguma coisa que vocês têm estado talvez à espera da altura oportuna para poder arrancar. Agora o final de ano de 2025, como também foi um ano 9, é uma altura de ir fechando um ciclo de 9 anos, ver o que é que serve, o que é que não serve, o que é que uma pessoa tem que deixar para trás, o que é que tem que se despedir, né? O que é que fica guardado no passado, o que é que fica arquivado, por assim dizer, e então fazer espaço e aproveitar a sua energia do momento e as suas ideias para poder então iniciar com o próximo ciclo. Agora 2026 é um ano é um ano de começos, e então naturalmente ainda vai ser, pronto, as pessoas ainda estão numa fase de transição entre fechar um ciclo e começar o novo. Então tem como que uma certa fase de adaptação, mas sobretudo a pessoa tem que se adaptar segundo o que lhe vai na alma, e tem que se conhecer a si própria para poder desenvolver. E como temos visto nos últimos meses, pronto, o Capricórnio, que está associado com o arquétipo junguiano do soberano, tem que, em parte, desenvolver a sua capacidade, pronto, a sua soberania pessoal e o desenvolvimento do seu império interior, mas também tem que se ligar com a sua oposição, com a sua carga de energia oposta, a qual, pronto, em relação a Capricórnio, está em Caranguejo. Então também tem que ter atenção, uma certa sensibilidade, vulnerabilidade, a trabalhar nas suas raízes e nos laços, lá está, emocionais, não só nos aspectos mentais ou de soberanos, que têm tendência às vezes a fechar o aspecto emocional e levar à tirania. Esse tem sido um tema recorrente em várias leituras agora de janeiro, para vários signos, nomeadamente lá está a Virgem, que tem pelo menos a leitura saiu com um grande impacto em relação ao arquétipo do rei tirano, e Capricórnio é em si, pronto, o arquétipo que tem tendências também para esse rei tirano, por causa de extrema disciplina e controle e vontade de controlar os acontecimentos. E às vezes, pronto, é uma questão de proteção, de segurança, uma pessoa encontra as justificações para a sua vida, para poder justificar os seus comportamentos, mas é preciso fazer a sua devida introspeção, até que ponto são medos, são inseguranças, são traumas do passado, são sonhos perdidos, são lutos por antigas versões que vivemos ou que tínhamos expectativas de ter nas nossas vidas. Tudo isso acaba por afetar na nossa psique e muitas vezes está latente nos aspectos subconscientes e inconscientes, e inclusive acumulado nos nossos nervos, né? É aí que a pessoa tem que ganhar uma certa consciência sobre isso e trabalhar nesses aspectos, que é para poder utilizar essas energias a favor e não ser levado apenas pela impulsividade. Como isto também há uma tendência para talvez para essa impulsividade, pois tal como estava a dizer, agora que vai haver uma certa recarga das energias de Capricórnio nas próximas semanas, é natural que a pessoa sente-se melhor, sente-se cheia de energia, sente-se cheia de vontade e pronto, e sente que pode conquistar o mundo. E essa energia é muito boa, mas não deixamos de estar manifestos nesta realidade humana, e então todo esse nosso potencial e toda essa nossa energia tem que ser gerida. E é aí que entra o papel então do verdadeiro soberano dessa energia de Capricórnio, em ter a disciplina e o autocontrole necessário para, sim, poder seguir em frente com os seus ideais, comunicar e impulsionar para a frente algumas ideias ou projeto ou o que seja, mas terem atenção como é que anda a gerir essa energia, essas ideias, se anda a dispersar-se, se realmente está a concentrar, porque isto aqui é geralmente o cavaleiro de espadas é uma energia de concentração, é uma energia focada que vai direito ao assunto. E então isto no geral é uma carta muito boa e pode ter a ver já com o desenvolvimento da experiência que têm tido ao longo dos últimos anos e sobretudo nos últimos meses, desde os eclipses que aconteceram em setembro. Pode ter havido algum rebuliço nas vossas vidas, mas que agora finalmente parece que as coisas estão em parte a estabilizar, a acalmar, mas também a abrir novos horizontes. É a pessoa, se calhar,
já está a ganhar um novo sentido, um novo sentido de propósito renovado, tem estado nos últimos anos a trabalhar nas formas como pode ganhar mais a soberania e a liderança pela sua vida. Não quer dizer que nós deixamos de ter as nossas dependências, né? Físicas ou em relação às outras pessoas ou na sociedade, mas quer dizer que a pessoa tem muito mais responsabilidade da sua atitude, dos seus pensamentos, das suas ações e como trabalha nisso para manter uma certa integridade. E para isso tem que ver aspectos que não lhe têm estado a servir e ganhar a força necessária para poder purgar essas coisas da sua vida. Há coisas que às vezes nos servem durante anos e anos, um pouco como se fossem bengalas, até que a pessoa apercebe-se o quanto tem estado a limitar a si própria e acaba por libertar-se dessa bengala porque já sabe como andar sozinha, né? E pronto, isso é uma metáfora, mas tem a ver com vários aspectos da vida que muitas vezes são difíceis de enfrentar e é toda uma preparação que leva o seu devido tempo e quando finalmente nos vem a energia, ter uma certa atenção de como gerir essa energia para não cairmos em desgaste, em obsessão, por assim dizer, que também é um dos aspectos sombra relacionados com Capricórnio, a obsessão. É por isso, é um dos temas que estão referentes à carta 15 das Arcanas Maiores, que é a carta de Capricórnio, que é então o demónio. Não por ser o demónio em si, mas porque representa parte dos nossos aspectos sombra e como às vezes a nossa rigidez e a nossa disciplina e o nosso controle acaba por tornar-se abusivo, manipulativo e obsessivo, né? E então pronto, é mais uma chamada de atenção para ter isso em conta. Para complementar então aqui este Cavaleiro de Espadas, exatamente, ótimo, porque temos aqui Perthro. Isto aqui realmente vem realçar aquilo que eu estava a falar, porque lá está, tem esse tal aspecto mental, né? Mas temos também que confiar na nossa intuição, nas nossas emoções, saber como preencher a nossa taça e não nos deixarmos levar só pela parte racional, a parte da disciplina, a parte do controle, que eventualmente está a levar a abusos, manipulação, obsessão, né? E uma pessoa que, sobretudo agora, lá está com o Natal, passagem de ano, é quando muitas vezes as pessoas põem um bocadinho os seus problemas de parte, os aspectos mentais, querem estar com a família, querem desfrutar do momento, se tem a possibilidade de poder fazê-lo, obviamente, claro que nem toda a gente tem os mesmos recursos e as mesmas experiências. Há muita gente que infelizmente acabou por passar se calhar o Natal e a passagem de ano sozinhos, não deixa de ser um dia como os outros, mas é uma época também de celebração e de eventualmente poder dissolver parte dos padrões mentais que às vezes nos prendem. E então Perthro é exatamente isso, essa tal dissolução necessária, a energia da água, a energia de poder seguir a sua intuição, mas poder observar as suas emoções e não como sendo inimigas, mas sim como sendo partes constituintes de nós mesmos e da nossa experiência humana. E então, sim, há que tomar uma ação em direção às suas ideias, aos seus objetivos, concentrar essa energia como se fosse o foco de um laser, né? Mas não se deixar ao mesmo tempo levar pela obsessão, pela impulsividade, pela manipulação ou abuso, e é aí que então entra em jogo o Perthro, que é para chamar a atenção também em manter-se, ter uma certa rigidez, mas manter-se flexível, né? Que é exatamente esse aí que tenho vindo a falar nos últimos meses em relação a Capricórnio, que é terem consciência de vocês próprios e do vosso potencial, como Capricórnios e como dentro do arquétipo do soberano, mas também terem que integrar a vossa polaridade, essa tal energia de Capricórnio, que é exatamente o que Perthro está aqui a comunicar. Essa parte mais vulnerável, mais sensível, mais empática, ter compaixão pelos demais e por nós próprios, evitar que a nossa mente se torne esse tal CEO tirano que está aqui a gerir os nossos pensamentos
e as nossas vidas com mil e uma justificações de como o mundo deveria ser, e tem que haver ordem, tem que haver a proteção, e tem que haver todo um circuito, todo um sistema montado para que as coisas estejam bem, né? Porque o mais certo é que eventualmente chegamos a esse objetivo e as pessoas não estão felizes e vivem em parte vazias, porque andaram a construir um esqueleto, por assim dizer, uma estrutura que muitas vezes não está ligado com a nossa essência e com a nossa natureza mais intrínseca. E aqui então é uma chamada, eu acho que têm vindo muitos de vocês a fazer o trabalho necessário ao longo destes últimos meses, sobretudo desde setembro, e aqui é então no momento presente está essa integração a ocorrer, onde tem o aspecto mental e o aspecto emocional a trabalhar em conjunto para então poder impulsionar a vossa próxima etapa, o vosso próximo princípio, que vai levar aqui, que isto é muito bom também. E começa agora. Começa agora, se calhar já começou antes, né? Mas é a pessoa, quando consegue integrar essa dualidade dentro de si, que ela deixa de estar a sabotar e a fraturar-se, por assim dizer, a dividir-se, né? A utilizar a mente e o seu coração, ou o seu instinto, por assim dizer, em conjunto para ser íntegros e a seguir em frente com os seus objetivos e com a sua vida. Não é tudo mental, não é tudo emocional, não é tudo instinto, não é tudo impulso. Passamos por essas experiências, mas são todas várias facetas de quem somos realmente. E quem aprende a ver isso e a gerir então essa energia, já pode mais facilmente, por assim dizer, chegar aos seus objetivos a longo prazo, eventualmente. A tendência para onde está a fluir essa energia é um 10 de copas. Então sim, aqui temos realmente uma celebração. É um final feliz. Este 10 de copas é, lá está, aqui temos esta mesa com os vários deuses nórdicos a celebrar, a erguer o copo, a fazer um brinde, né? E então acho que muitos de vocês acho que estão a ter uma certa graduação espiritual em terem feito o trabalho necessário para poderem integrar as polaridades energéticas da vossa psique, da vossa energia capricorniana, junta com a energia ou com o arquétipo de caranguejo. Bem, que o arquétipo caranguejo tem a ver com o arquétipo junguiano do inocente. Mas é preciso encontrar o ponto médio, por assim dizer, para a pessoa poder integrar a sua criança interna, manter essa parte vulnerável e sensível ou ligada às suas emoções e não apenas passar o tempo a criar armaduras e camadas que acabam por enterrar essa parte de si próprios. É aí que a gente distancia-se de nós mesmos e depois acabamos por atuar como zombies na nossa vida. Eu não penso que seja esse o caso, só estou a falar em quem esteja ainda a sentir algum desequilíbrio, as pessoas que não estão a fazer esse trabalho interno, é natural sentirem-se divididas e distantes de si próprias, como se não encontrassem onde poder pousar, porque simplesmente não estão enraizadas no fundo de si próprias, estão só a ser levadas ou pela mente ou pelo coração e não estão a integrar os dois. E aqui realmente, pronto, isto é copas, tem a ver com as emoções, também está associado com a espiritualidade, mas aqui realmente temos uma celebração, o final feliz, por assim dizer, onde acredito que muitos de vocês tenham estado a ter a tal graduação, o tal diploma, por assim dizer, de terem integrado parte das vossas polaridades, a parte daquilo que se calhar negavam antigamente, já têm vindo a fazer parte das vossas vidas e agora talvez já consigam ver melhor que isso afinal trabalha a favor de vocês e não contra vocês. Que é um dos grandes problemas ainda que a humanidade tem, que é de estar sempre a julgar o que é bom, o que é mau, quero isto, não quero aquilo, etc. E não quer dizer que seja mau em si, mas é uma forma de podermos trabalhar nos nossos filtros mentais e emocionais e aprender a como direcionar a nossa atenção e a nossa energia para poder manifestar coisas boas. Tal como nesta situação há uma integração profunda, se calhar estão a chegar agora muitos de vocês, agora nesta passagem aqui na altura deste princípio do ano, né?
e começa o ano realmente como que uma celebração, não só em termos de família e das festas que foram passadas, mas internamente a pessoa realmente pode se sentir mais realizada com o trabalho que tem vindo a fazer internamente. Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de bens materiais, é uma questão de sentir-se bem consigo próprios, porque finalmente já conseguem integrar parte dessas polaridades e talvez até mesmo entendê-las, para verem como isso aí acaba por afetar toda a gente e atuar nas nossas vidas. Então, realmente, esta carta 10, que é um final de ciclo, é um final de uma experiência emocional onde foram passadas várias dificuldades. Acredito que muitos de vocês tenham estado, talvez, pronto, que aprenderam com isso e estão agora a chegar a um estado de maturação e desenvolvimento da vossa personalidade, onde já integram essas polaridades. Ainda não está claro, está por acontecer ainda, mas temos Kenaz, e Kenaz é a tocha. Então, para complementar aqui este 10 de copas, essa celebração é aquilo que vos traz um bocadinho, pronto, vitalidade. É como se a pessoa sente-se alinhada, como estava a dizer, a pessoa sente-se bem consigo própria porque tem estado a fazer o devido trabalho interno e sente que cada vez mais tem estado alinhada com o seu propósito. As coisas começam a correr bem, ou supostamente bem. A pessoa vê que não está sozinha no mundo, a pessoa vê que já aprendeu muito, passou por dificuldades, mas quando chega ao final de ciclo, a melhor recompensa é aquilo que ela se torna ao longo desse caminho. E claro que o caminho não é fácil, muitas vezes andamos pelo escuro, e é aí que Kenaz aparece em jogo, porque Kenaz é a tocha, é aquilo que nos ajuda a eliminar o nosso caminho quando estamos no escuro, e tem a ver com a nossa força vital, com a nossa força de vontade também. E então, naturalmente, pronto, nem tudo é fácil ou aparece de mão beijada, mas a pessoa sabe que ao ser diligente e ao fazer o seu devido trabalho e a tentar equilibrar essas polaridades, chega eventualmente a bom porto, onde revelações são feitas, onde finalmente já consegue ver mais um bocadinho do seu horizonte e pronto, e é isso, estar satisfeito, é realmente uma verdadeira satisfação, e que não é propriamente material, é uma satisfação emocional e inclusive espiritual. E como está aqui Kenaz, associo muito o Kenaz também com a alegoria da caverna. Muitas vezes, então lá está, andamos nas sombras e guiamos-nos por sombras e imaginamos o que as sombras possam ser e etc. Mas na verdade é com a nossa energia interna e a nossa força de vontade que a pessoa pode, passo a passo, a mudar os seus horizontes. E acho que é um bocado isso que tem estado a acontecer. Muita gente estagna e não avança, e enquanto que tem que continuar com as suas ideias e com a sua intuição a avançar, e é assim que o cenário também vai mudando. Já não sei quem é que foi que disse que se estiverem no inferno, não parem. Não é? É lógico. Então, mas uma pessoa que está no inferno e para, então vai continuar no inferno indefinidamente, até que consiga mudar alguma coisa da sua atitude ou da sua vida, e só assim é que o horizonte muda. E é lógico, e acaba por ser muito lógico e racional, não é só uma metáfora esotérica que é utilizada. Mas realmente uma pessoa, quando está a viver ou sente-se a viver um inferno, né, então tem que fazer alguma coisa diferente daquilo que tem vindo a fazer, porque senão vai perpetuar pronto, esse decor, esse meio onde essa pessoa está inserida, até que eventualmente acaba por adaptar-se a esse meio e pensa que então sempre foi assim, e a vida é assim e nada muda. E porquê? Porque nunca mudaram. Muita gente quer uma mudança, mas muito pouca gente realmente trabalha nessa mudança, porque ela começa de dentro para fora. Enquanto muita gente nem avança, né? Não utiliza essa tocha para eliminar o seu caminho, que essa tocha, pronto, é uma representação da nossa força de vontade e da nossa chispa divina para poder iluminar o nosso caminho. Muita gente não acredita em si, não acredita no seu potencial para poder mudar as suas vidas, e então ficam ali no escuro, estagnadas, à espera que venha um salvador ou, ou alguém que lhe mostre, pronto, que lhe ilumine o caminho, ou que lhe dê tudo assim de mão beijada, né?
É tal história do entitlement que tem vindo a acontecer muito nas últimas décadas. Mas pronto, mas não era tanto nesse sentido que eu quero aprofundar, porque aqui realmente acho que são aspectos que vocês próprios, se calhar, já têm consciência, porque têm vindo a fazer o vosso trabalho e agora que estão numa época de integração e graduação, como que um diploma que estão a poder integrar, né, em vocês, não é só obter o conhecimento, é o incorporar essa sabedoria. Então sim, é uma época de celebração, de poder ver como que nós próprios humanos estamos entre deuses, por assim dizer, ou podemos celebrar como se estivéssemos entre deuses, e apesar de haver as diferenças, né, todos acabamos por estar juntos à volta da mesma mesa, que aqui são, pronto, os deuses nórdicos, mas incluso está aqui o Loki, né? Que muitas vezes o Loki, se sabem, é o trapaceiro, né? Então é visto como sendo negativo, visto como sendo, pronto, prega partidas às pessoas, etc. Pronto, dentro da mitologia nórdica. Mas é um conceito, é um arquétipo que também podemos analisar na nossa vida, em nós mesmos, nos demais, e com isso ganhar mais consciência de como, pronto, do nosso papel dentro desse meio. Nem tudo é lógica, é racional, é disciplina, mas temos que também abrir o coração para podermos seguir, pronto, expressar a nossa essência na realidade. Chegamos ao desafio. Pronto, no desafio ainda há certos problemas por resolver. Não é bem problemas, acho que é mais as coisas do passado, porque isto aqui são as traições do passado, são os mal-estares do passado, às vezes que nós sabotamos a nós próprios ou permitimos outros talvez nos fazerem mal, por assim dizer. Agora uma pessoa está a olhar para a iluminação, está a tentar ganhar uma certa claridade na sua vida, e enquanto está a trabalhar nisso, há alguém por trás a espetar-lhe espadas, a erguer o machado, pronto, esse tipo de situações, né? Aquela história de esfaquearem-nos pelas costas. É por isso que esta carta geralmente está muito associada com as traições, com o coração quebrado, e que muitas vezes é nessas desilusões e frustrações que a pessoa tem a oportunidade de ganhar iluminação, de ganhar mais conhecimento. É aquilo que obriga a pessoa a ter que passar pelo seu próprio inferno pessoal, pela tal noite negra da alma, por assim dizer, e é aí onde muitas vezes encontra tesouros e parte do ouro que ela tem em si, né? É como se diz que o ouro está na lama, né? Uma expressão alquímica onde realmente a pessoa tem que sujar as mãos para poder então pronto, encontrar esse tal ouro. E esse tal ouro é partes constituintes de quem somos, dos nossos recursos, da nossa abundância. E, pronto, e nós muitas vezes é que estamos a permitir ser atraiçoados ou quebrar corações, ou termos corações quebrados, né? Às vezes pelas expectativas que fazemos, ou eventualmente a pessoa tem certas expectativas e é traiçoada, e então o que é que ela vai fazer? Vai começar a lixar os demais para não ser lixada primeiro. Também há essa tendência. Então o desafio, acho que é a pessoa poder ver o seu papel dentro da traição, dentro dos corações quebrados, e o quanto nós próprios muitas vezes estamos a patrocinar isso nas nossas vidas. E então aqui, como é um desafio, acho que há uma certa dificuldade em saber também reconhecer o nosso papel quando estamos em certas dinâmicas tóxicas ou em relacionamentos onde há uma certa codependência e narcisismo. Ou até mesmo, lá está, como dizia aqui ao princípio, os tais abusos, manipulação, obsessão. Não é tanto a carta, pronto, o 3 de espadas está mais associado com a traição e os corações quebrados, mas é uma oportunidade para poder curar-se disso. E aqui, como está na posição de desafio, acho que há uma certa dificuldade ainda em tentar libertar-se disso. Acho que vai ser ainda parte do trabalho a exercer ao longo de o ano 2026, onde apesar de já alguns de vocês já terem se calhar essa tal integração, essa tal polaridade e entendimento, vão ter que continuar a libertar-se de algumas feridas e traumas, talvez psíquicos ou mentais, que possam ter, que vos mantém de coração quebrado.
muitas vezes por lá está as tais expectativas, sonhos quebrados, traições, mentiras, manipulações, etc., tanto por parte de outrem como por parte nossa, ah, pronto, para os demais ou para a vida, né? Nem toda a gente, eu estou a falar no geral, porque não quer dizer que uma pessoa seja um ou outro. Normalmente somos um bocadinho uma mistura dos dois. E a pessoa, à medida que ganha consciência de si própria, é que então decide sobre as suas atitudes. Mas uma pessoa que se mantém inconsciente e pensa que o problema é sempre os outros, então nunca se vai estar a perceber o quanto ela própria está a participar na narrativa, porque está a prejudicá-la. E é aí que está essa tal iluminação. Então não é só culpabilizar os demais, é vermos o que é que em nós ressoa com essas energias, com essas circunstâncias, com essas pessoas, com esse tipo de circunstâncias que nem sempre são boas, mas que eventualmente nos ensinam alguma coisa na vida. Barcano. Então não está certo, novamente isto aqui é algo que está por acontecer ou que está enterrado no subconsciente e tem a ver com criação, com algo novo. E geralmente Barcano não só é criação, como é dar-se a oportunidade de iniciar uma nova etapa. E eu acho que o desafio realmente é poder. Acho que aqui ainda está a acontecer uma certa dissolução do ego. A pessoa, apesar de já estar transformada e tem os indícios que lhe vão estar a surgir pela frente, a mostrar que a pessoa já tem estado mais em alinhamento, há eventualmente a possibilidade da pessoa ainda estar demasiado atada ao seu ego, a quem ela foi no passado e as mil e uma justificações do porquê a pessoa pronto, ter sofrido, né? E então parte do trabalho agora em 2026, não só para Capricórnio como para muita gente, é então libertar-se dessa necessidade de vingança ou de sentir-se traiçoados ou mal por outras situações. Não, porque isso aí está a ser um entrave à pessoa poder renascer, não é? Se a pessoa estiver demasiado atada aos problemas do passado, que em grande parte nem sequer estão nas suas mãos, é de como uma pessoa tenta fazer o bem, faz tudo pelo melhor e mesmo assim chega alguém e passa-lhe a rasteira, né? A pessoa fez o que ela pôde, né? Agora a outra pessoa é que não soube ser crescida o suficiente para poder fazer isso. E nós estamos a permitir isso porque nós estávamos a ressoar com essa energia. Agora, também a pessoa tem que ver o quanto é que ela própria está a permitir esse tipo de pessoas ou de energias de acontecer na sua vida. E então é crescimento, é maduração e vai ter que também pronto, ver o quanto ela também é culpada nos seus, pronto, nas circunstâncias para então libertar-se disso e permitir renascer. É um bocado como a lenda de Fênix, né? Só que a pessoa nunca vai conseguir renascer pronto, e fazer a sua ressurreição se ela continuar atada a coisas do passado que na verdade só lhe serviram para pô-la de joelhos. Né? É um bocado o que esta carta representa. Né? A pessoa está ali de joelhos, tem a oportunidade para poder ver Dagaz, que é uma iluminação, que é um raio de luz por entre as nuvens negras, mas por alguma razão a pessoa continua de joelhos, de coração furado, perfurado, né? E ainda outra, aquela pessoa ali por trás a atraiçoá-la. Né? E isso porque muitas vezes a gente não se está estamos a permitir isso de acontecer e não estamos a permitir libertar-nos do que nos permite renovarmos, renascer. E então lá está, chegamos à conclusão final, ao conselho final, onde podem eventualmente encontrar a vossa mensagem, o vosso mentor, que é o enforcado, ou pendurado, The Hangman. E esta carta, que é que ela simboliza? É uma mudança de perspectiva. Então, apesar de já terem vindo a fazer o vosso trabalho e integrado várias polaridades, ainda não estão. Não é quando tem o diploma que já tem tudo. É um bocado essa história, né? A pessoa tem o diploma, mas aí é que então começa a aventura. A pessoa até aqui teve a aprender coisas e a integrar aquilo que ela eventualmente poderá vir a ser. Está a construir-se a si própria, ter as suas ideias e a continuar. Mas há ainda um desafio em libertar-se do antigo ego, em dissolver o ego que ainda está demasiado atado e preso
há coisas negativas do passado, não é? É o que eu digo, as tais justificações que a gente diga, mas fizeram-me isto e fizeram-me aquilo e não sei o quê. Não é? A pessoa acaba por pôr-se no papel de vítima. E então parece que é muito necessário, porque a pessoa justifica a sua narrativa e a sua perspectiva vitimização através da ação dos seus inimigos, como fizeram e como aconteceu e o quanto sofreram e isso tudo. E pronto, e tem a sua razão de ser, faz parte da narrativa pessoal da pessoa. Mas está no seu poder de ver pronto, o que é que tem nas mãos, não é? Não é só passar-se por vítima, é ver o que é que realmente a pessoa tem nas mãos para poder transformar-se, mudar perspectiva. Ela não vai mudar os demais, mas vai mudar a sua atitude perante os demais. Né? Porque já vai conseguir estar a observá-los e a vê-los. Uma pessoa que tem consciência do que é a crueldade, ou a mentira, ou o abuso, ou a manipulação, ou o narcisismo, né? Então tem que passar às vezes por certas dificuldades na vida para levar assim, infelizmente é assim, né? Que levam umas boas galhetas na vida, até que finalmente abre os olhos. E quando finalmente vai lidar novamente com esse tipo de pessoas, o que é que acontece? Cheira-lhe a esturro. Consegue logo ver a verdadeira cara das pessoas, né? E então o que é que vai fazer? Vai estar a permitir novamente estar a alimentar alguma relação ou algum compromisso com esse tipo de pessoas? Obviamente que não. Ou não deveria fazê-lo, né? Às vezes as pessoas voltam a cair no mesmo, porque pensam que os outros. A pessoa mudou, ou agora está melhor, né? Etc. Pronto. E acaba por enganar-se a si próprio e está a participar da sua própria miséria. E aqui realmente está a chamar a atenção a isso. Para podermos ganhar essa maturidade e essa percepção, não quer dizer que a pessoa seja cruel, ou narcisista, ou manipuladora, ou obsessiva, etc. Todos nós temos essa tendência, é preciso ganhar consciência sobre como isso funciona para eventualmente podermos detectar isso nos demais. E depois a gente não pode mudar os demais, não podemos colonizar o pensamento dos demais ou manipulá-los a serem aquilo que nós gostaríamos que fossem. Eles simplesmente são e é trabalho deles de terem que gerir quem eles são e como atuam e como fazem as coisas. Agora, nós é que temos de ter consciência o quanto nós estamos a permitir situações como aqui o 3 de espadas de acontecerem. Né? É aí que a pessoa vai ter que ter maturidade suficiente e conhecimento suficiente para poder ver esse tipo de pessoas e não as permitir atuar nas suas vidas. E assim vai eliminar muitos problemas, porque já não vai estar a permitir este tipo de problemas de acontecer. Talvez vão acontecer, mas de outras formas, né? Porque nós estamos sempre a aprender e a ir mais fundo dentro do nosso conhecimento e sabedoria, mas só quando uma pessoa consegue ver e a perceber-se o quão falsos algumas pessoas são e narcisistas e etc. E o problema não é só isso, é porque essas pessoas muitas vezes estão desalinhadas também, estão completamente fraturadas e estão a viver por pela superfície, estão simplesmente por uma ideia, uma projeção baseada muitas vezes em crenças limitativas ou crenças falsas que já vêm de problemas do passado que muitas vezes a pessoa nem sequer quer enfrentar, né? Porque enfrentar isso é estar a voltar à sua criança interna, à sua compaixão, à sua vulnerabilidade e não, tem que ser fortes, tem que rígidos aqui, coisa, e os mais rígidos muitas vezes, como já tenho vindo a dizer, quanto mais rígidos, mais quebra. E então realmente acho que muitos de vocês, pelo menos aquilo que está por acontecer ao longo deste ano, pode ser este ano e pode ser nas próximas semanas, próximos meses, onde possam estar já a experienciar isto nas vossas vidas, mas estão a ser chamados a atenção em mudar de perspectiva para ganhar mais força e sentido de propósito na vida. Pois realmente não podem continuar atados aos problemas do passado ou a atrair circunstâncias e pessoas que ressoam com aquilo que vocês não querem aceitar em vocês. Quer seja crueldade, narcisismo, esses vários aspectos que tenho vindo a falar então ao longo desta leitura. E pronto, então é realmente dar-se o tempo necessário para poder ganhar essa perspectiva. Lá está, exatamente, é a cura. É a cura, porque temos aqui Dagaz, que era exatamente esta runa que está aqui representada nesta carta.
dagas, né? Então, para poder passar pelas dificuldades, o vosso desafio realmente é poderem receber uma certa iluminação que eventualmente pode vir de ganhar uma nova perspectiva. Essa perspectiva pode ocorrer assim que a pessoa concluir com os ciclos e iniciar o próximo. A pessoa está num processo de transformação e renovação e está a mudar parte do seu comportamento, parte da sua psique. Não quer dizer que tenha que negar a sua narrativa, mas pelo contrário, é nessa narrativa, nesses problemas, onde está conhecimentos e sabedoria. Como digo, é na lama que está o tesouro. Então não vejam estes aspectos como algo negativo, mas sim como um desafio para a pessoa poder aprender com isso, libertar-se e permitir renovar-se, renascer. Vai tardar o seu tempo, não é de um dia para o outro. Pode haver muita ilusão, mentira, de sonhos e fantasias pelo meio, porque isto aqui é uma carta associada com o Neptuno, mas como Neptuno ainda por cima agora está em peixes, né, em conjunção, ou perto de uma conjunção com Saturno, então Saturno que é de Capricórnio e Neptuno que é de peixe, pode haver então como que um enraizamento dos ideais, dos sonhos e de coisas que são realmente concretizáveis. É o poder discernir a verdade da mentira e finalmente poder ver as coisas tal qual como elas são. Né? Não é, o Capricórnio geralmente não é das pessoas a pôr os óculos cor-de-rosa e a ver tudo bonito, ver o lado bom das pessoas, não, coitadinhas, matou aquela pessoa, ou fez-lhe mal e roubou, não sei o quê, ou traiçoura, né? Não quer dizer que a gente tenha que guardar ressentimentos por essas pessoas ou por essas circunstâncias, mas libertar-nos disso e a forma como nos está a afetar também na nossa psique. Só assim é que a pessoa pode permitir-se, então, a longo prazo, chegar outro 10. Mas este aqui é o legado. Então, este legado não é algo que geralmente é atingido em pouco tempo, é algo que muitas vezes a gente experiencia no final da nossa vida. É quando a pessoa finalmente vai poder olhar para trás, ver todas as dificuldades que passou e cada uma dessas dificuldades, cada tropeço que a gente passou pela vida, muitas vezes é aquilo que nos enriquece, é aquilo que ajudou ou que servia de indício para a pessoa poder aprender e transformar-se naquilo que realmente traz na alma. Então, esse legado é algo que eventualmente pode vir a ser manifesto, mas que ainda é uma coisa a longo prazo e ainda, apesar de terem tido talvez esse tal diploma espiritual de integração entre a mente e a vossa intuição, ou o lado mais emocional, há ainda todo um processo de dissolução do ego e aprender com essas dificuldades, com esses aspectos lá está associados com a carta também do demónio, né? Que é, pronto, que eu já disse, né? A manipulação, os abusos, a obsessão, o controle, o narcisismo, as mentiras, a traição. Bem, mentiras não é tanto, também está associado ao demónio, mas isso aí já é uma vertente mais do aspecto sombra de Neptuno aqui da carta do enforcado. Mas pronto, espero que estejam a entender aqui a mensagem que está a ser comunicado. Não desistam, tenham a vossa ideia, mas tenham consciência que é algo a longo prazo. E à medida que vão avançando, vão poder observar até que ponto têm estado a participar na vossa própria miséria e com isso aprender a ver as coisas com mais claridade, sobre uma nova perspectiva, vos traz força e sentido de propósito para poder permitir uma renovação, um renascimento, muito mais ligado à união, à alegria, ao final feliz, à vossa força de vontade e chispa divina, aquilo que realmente vos ilumina o caminho. Né? E ferro, ok, então a leitura no geral é muito boa, está aqui muita coisa muito boa, porque este legado, apesar das dificuldades, está associado com abundância, com recursos. E então realmente acho que a longo prazo talvez não estejam a experienciar isso neste momento, né? Porque é uma fase de transição, é uma graduação, é como terem o diploma e agora é que realmente está a começar a verdadeira vida para muitos de vocês.
muito mais alinhada com o vosso propósito. E a longo prazo, eventualmente, vão poder chegar ao tal... pronto, todo este trabalho que tem vindo a ser feito é com o puro objetivo chegar ao vosso legado e à abundância e os recursos que já são vossos, que já são parte de vocês, mas que muitas vezes temos os tais obstáculos que nos impedem de poder aceder a esses recursos, a esse tal ouro, né? Porque realmente é aquilo que nós temos, os talentos e as capacidades nós temos enterradas baixo vários padrões e várias coisas que nós vemos como sendo negativas e então nem sequer mexemos lá. Né? Enquanto que realmente é ao podermos fazer essa devida introspeção e podemos transformar-nos, fazer o nosso processo alquímico interior, que a pessoa pode se libertar disso e a longo prazo chegar então aos seus objetivos. Pronto, e com isso a leitura está feita. Foi bastante interessante. Isto aqui é um aspecto que acho que vai tocar a muita gente, não só a Capricórnio, mas este ano 2026 é realmente quando muita gente vai começar a ganhar consciência, a tirar as máscaras das pessoas. Vai ter que aprender primeiro a tirar a sua máscara e eventualmente poder ver como é que muita gente vive no dia a dia com essas máscaras. E quando uma pessoa vê a verdadeira faceta destas pessoas, é quando tem a opção ou tem a decisão de poder participar nisso ou não. Porque pronto, a escolha é vossa. É por isso que é preciso ainda trabalhar no desenvolvimento da consciência e não é só mental, como é intuitivo. Se sentirem alguma energia está fora, ou uma pessoa diz uma coisa, mas vocês sentem uma coisa diferente, com a certeza têm razão. Por isso tenham isso em atenção, porque vai-vos ajudar muito ao longo do vosso caminho e eventualmente vão poder chegar a bom porto. E é isso que realmente importa e é isso que desejo para vocês. Por isso, bom começo para 2026. Desejo tudo do melhor. Já nos veremos então daqui umas semanas novamente e espero que utilizem bem os vossos recursos e capacidades para então poderem ajudar a desenvolver a vossa narrativa e alinharem cada vez mais com o vosso propósito divino, por assim dizer, e como manifestá-lo realmente na Terra. Ok? Com isso me despeço. Tudo bom para vocês. Até uma próxima vez.